Olá, boa noite. Muito boa noite para todos. Hoje é dia do Evangelho no Lar, do Grupo Socorrista Seara da Paz. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda aqui, vou dar alguns avisos. Eu quero saber primeiro se o meu som tá bom. Eu acho que sim, tô vendo que já tem gente aí entrando. Gente, nós temos um aviso para dar. No final até vou repetir ele. Agora neste sábado, nós vamos fazer o nosso primeiro Evangelho dos Animais presencial. Será sempre no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, às 15 horas. Mas cheguem sempre às 14h30, porque tem uma orientação que deve ser dada, certo? Essa é a assistência espiritual aos animais do Grupo Socorrista Seara da Paz, que será na nossa sede, na Rua Tapés 157, no Jardim Aeroporto. Leve seu animalzinho de estimação para um passe de harmonização, para equilíbrio, para cura, caso ele esteja dodói. E não se esqueça, use coleira, a caixa adequada, apropriada para o seu animal. Se ele for um animal de porte grande, você use, por favor, a focinheira. E a gente quer lembrar sempre que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento com o veterinário. Então, no primeiro sábado e no terceiro de cada mês, vai ocorrer o presencial. No segundo e no quarto será o online. Nesse dia do passe presencial, como a gente não terá o online, você vai ver que nas nossas redes sociais vai ter um post e lá você pode colocar as intenções pelos seus bichinhos que estiverem doentes e elas vão ser colocadas na nossa caixa de vibrações que tem lá na Seara. E outra coisa, leve uma garrafinha de água para ela ser fluida para o seu bichinho. E aí depois você leva essa água para casa e você vai colocando um pouquinho na aguinha que ele vai tomando, certo? No final eu vou repetir, porque várias pessoas que não estão aqui no começo podem estar no final. E aí vamos fazer assim. Do contrário, a Seara da Paz está trabalhando presencialmente às quintas-feiras, né? Está trabalhando pelo Google Meet toda segunda-feira no curso do Aprendiz do Evangelho. Você pode nos solicitar o link e participar. Nós temos no Google Meet toda quarta-feira às 14 e às 20 horas o nosso PA virtual. Às quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós estamos no trabalho presencial lá na Seara mesmo, na Rua Tapés 157. Temos o trabalho dos animais que agora vai ser feito também presencial e online. E continuamos com as nossas campanhas na nossa ação social. As campanhas da cesta básica, as campanhas dos enxovalzinhos para os bebezinhos. Caso você tenha aí na sua casa um novelinho de lã, um tecido, uma fitinha que você não está fazendo uso, leva pra gente. A gente destina para fazer enxovais para bebezinhos e é sempre muito gratificante entregar esses enxovais para esses irmãozinhos que vão abrir os olhos para este mundo, certo? Nossa rifa das peças de cozinha foi encerrada, foi a Elerisa, nossa amiga, que ganhou. Em breve faremos uma outra e assim nós vamos levando. Então, se você tem uma doação, se você tem uma contribuição, se você quer se tornar associado da casa, nos procure, porque toda essa verba que a gente reúne é para manutenção da casa e para manutenção das nossas obras sociais. A gente sabe que os dias estão difíceis, mas a gente continua nesta obra de auxílio para os irmãos necessitados, para os bebezinhos, e a gente conta sempre com vocês que nos auxiliam. E de antemão a gente quer também agradecer, porque a gente sabe que cada um faz aquilo que pode. A gente agradece muito, porque unidos a gente é mais forte, e a gente agradece a vocês por todo o auxílio, que quando a gente pede aqui, a gente recebe a reação imediata de vocês que têm os corações
nobres, bons. E caso você não possa contribuir com a gente com nada de material, não fique triste. Faça uma oração, faça a sua vibração, porque a espiritualidade maior sempre nos dá o caminho de conseguir assistir estes irmãos. Esta casa faz esse trabalho há muitos e muitos anos e sempre conseguiu honrar as propostas que ela tem feito de ação social, certo? Então, se quiser pegar o seu copinho d'água, agora é o momento. Nós temos 1 minutinho para o nosso trabalho começar. Eu acho que eu dei todos os avisos. Vou repetir no final a assistência espiritual dos animais que vai se iniciar agora no próximo sábado. Vamos ver, ainda tem um pouquinho. Bem-vindos. Boa noite. Muito boa noite, já são 20 horas. Todos muito bem-vindos a esse nosso trabalho do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre aqui no Face toda semana. Toda semana tem um irmão aqui conversando com vocês a respeito dos capítulos do nosso Evangelho. E hoje vamos fazer a nossa abertura para depois falarmos sobre o Evangelho. Então vamos sentando, nos deitando, como estivermos nos sentindo melhor, relaxando o nosso corpo físico, nos desligando um pouco dos nossos problemas da vida diária e que a paz de Deus esteja com todos. Vamos serenando o nosso mental e vamos saudando o nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e nos protege. Saudemos a José de Arimateia, o mentor, dirigente da Seara da Paz, e a Dona Norma, nossa fundadora. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, junto com seus índios, caboclos e pretinhos velhos, que neste momento vão higienizando todos os ambientes para onde este evangelho se dirige. Vamos vendo eles rodopiando suas tochas de fogo depurador, encensando, perfumando e iluminando todos estes ambientes. Saudemos a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades. Vamos mentalizando o triângulo dourado, símbolo da Seara da Paz, dentro dos nossos lares, com seu vértice maior voltado para o alto, fazendo ligação com as esferas superiores. Saudemos ao Dr. Bezerra de Menezes e a todos os médicos, socorristas, samaritanos e enfermeiros do espaço. Saudemos aos irmãos do Evangelho, a falange de Pasteur e todos os mentores responsáveis por esse trabalho. E vamos saudando a cada irmão benevolente que vai fazer ponto no nosso trabalho de hoje, no nosso Evangelho. E vamos até Ismael, guia e protetor do nosso Brasil. Pedimos por alguns momentos que ele nos deixe entrar em seus salões dourados, para podermos usufruir de toda esta paz, deste amor que neste ambiente existe. Subimos um pouquinho mais e chegamos à Mãe Maria, a Mãe Santíssima. De joelhos espiritualmente, vamos pedindo que ela nos envolva com o seu manto de amor e de luz. E junto com ela vamos a Jesus, nosso irmão maior. Seguimos em direção ao Pai, ao Criador, acompanhados por Maria, nossa mãezinha e mãezinha de Jesus, e por ele, Jesus. E vamos dizendo para abrir este Evangelho: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos aqui começar a nossa conversa a respeito do Evangelho de hoje, que é o capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. A indissolubilidade do casamento e o divórcio. Eu vou ler aqui um trecho, fiz alguns comentários. A indissolubilidade do casamento. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles a Jesus. Pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher a carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus lhes respondeu: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu assim. Isso está em Mateus. Então vamos conversar a respeito disso aqui um pouco. Vamos ver aqui o que diz. Os fariseus viviam fazendo indagações capciosas a Jesus, com o intuito de fazê-lo cair em contradição com as leis promulgadas por Moisés. O diálogo acima reflete esta intenção oculta dos interlocutores em relação à indissolubilidade do casamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, elucida claramente esta conversa ao explicar que somente as leis de Deus são imutáveis e, portanto, válidas em todos os tempos e em todos os povos. As que são promulgadas pelos homens são passíveis de alteração e variam de cada época, de cada nação, de cada sociedade, modificando-se de acordo com o progresso alcançado. Consequentemente, o que é moral num determinado país pode ser considerado imoral em outros. Porém, é preciso analisar o casamento em sua dupla natureza, a divina e a humana, para aprender toda a extensão que este ensinamento de Jesus revela. Embora o casamento seja o cumprimento das leis civis, necessária aos povos civilizados, a união conjugal em si, enquanto relação afetiva, é de ordem divina, porquanto necessária para a renovação dos corpos físicos. E é nesse sentido que se deve entender este diálogo com os fariseus. A lei de Deus revela as necessidades dos seres em se unirem não somente pelos laços carnais, mas principalmente pela afinidade de sentimentos, extensível aos filhos resultantes desta união. Portanto, quando Jesus replicou aos fariseus: não separe o homem o que Deus juntou, estava certamente referindo-se à lei do amor, da natureza divina, e não à lei civil dos homens, instável no seu conteúdo. Quando os seres se unem por laços de afeto mútuo e afinidade entre si, essa união é por si só indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é a origem das decepções, das dores e dos sofrimentos, porque contrariam a lei do amor. Ao passo que os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis e resistentes a todas as fraquezas da condição humana. Aqui eu anotei algumas coisas para a gente poder falar. De acordo com as leis divinas, né, a união conjugal dispensa preconceitos, conveniências, motivos pelos quais a união sem afeto, sem o amor, na verdade, ela é um engano, porque ela está predestinada ao fracasso. Primeiro a gente tem que falar a respeito de uma coisa, de amor próprio e do autoconhecimento. Como posso eu
me unir a outra pessoa se eu não me conheço, se eu não me amo, não me respeito? Isso é uma coisa que me ocorreu enquanto eu estava aqui fazendo as minhas anotações finais. Eu preciso primeiro gostar de mim mesmo. Eu preciso me respeitar, eu preciso me conhecer, saber quais são os meus limites para poder entrar nesta união, no matrimônio, no casamento, ou aquelas pessoas que moram juntas, que hoje nós sabemos que as mais variadas formas de famílias existem. Mas aqui nós estamos falando de seres, né? Então, quando um ser pretende se unir a outro para conviver numa vida, vamos dizer, conjugal, na vida cotidiana, ele tem que levar em conta várias coisas. E uma delas que eu acho primordial é a de se conhecer, é a de se gostar, é de perceber que vamos entrar numa relação trabalhosa, né? Porque ela requer muita doação, requer compreensão, requer paciência, requer amor. E existem vários tipos de casamentos, né? Eu dei dando uma procurada aqui. Existem aqueles casamentos provacionais, que são as provas que os seres vêm cumprir aqui. Existem aquelas almas afins. São os casamentos que vão durar porque aqueles seres já não se encontraram pela primeira vez e vêm aqui para viver sob esse amor que Jesus veio nos dizer que o Pai sente por nós. Existem os casamentos de espíritos amigos. Existem aqueles terrivelmente equivocados, que são aqueles pelo interesse material e simplesmente carnal. Existem aqueles acidentais, que são ligados exclusivamente à matéria. Existem aqueles sacrificiais, que são os espíritos opostos, que vêm, encarnam, se juntam numa união para auxílio mútuo. E existem os transcendentais, que são almas elevadas que trabalham para o bem comum, para o bem do planeta onde estão. Eu imagino que a gente tem esse trabalho aqui no planeta Terra de transformação, né? A gente vem aqui para nossa transformação, para nossa evolução, e quando a gente se une por amor como almas afins, a gente consegue vencer etapas dificílimas, muitas vezes por alguns até impossíveis. Porque esse trabalho, e não só em uniões conjugais, nas relações interpessoais também a gente enfrenta esta convivência cotidiana, diária. Quando a gente junta as escovas de dente no mesmo potinho, começa também o nosso trabalho íntimo. Ali está a nossa reforma também. Porque para conviver com a toalha molhada, com o sapato fora do lugar, com pensamentos opostos ao meu, uma criação diferente da minha, eu preciso empreender minha energia boa. E essa energia boa eu tenho que canalizar para o bem comum, para a convivência boa, não só nessa relação conjugal, como na relação de amizade, nas relações interpessoais. E levar para esta relação este amor que o Cristo veio nos dizer que o Pai sente por nós. Então nós podemos ser perdoados pelo Pai ad eterno, porque sempre temos boa intenção nos nossos erros. O nosso companheiro, a nossa companheira, não. Então aí fica uma dica para a gente pensar, para a gente refletir. A gente vem, escolhe como vai viver, como vai fazer, não somos obrigados a nada, temos o livre-arbítrio. Nunca se esqueçam, a gente pode escolher ir pela direita ou ir pela esquerda. O que a gente não pode esquecer é de aplicar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, esse amor todo que Jesus veio nos dizer, que Jesus veio trazer, dizendo, olha, o Pai vos ama, amem-se uns aos outros.
E quando entra esse uns aos outros, são para todos os nossos irmãos de jornada. O que a gente às vezes esquece é que nosso trabalho maior está dentro do nosso lar. Porque existe um lar e existe uma casa. A casa, ela é fria, ela é só matéria. E o lar, ele é repleto de amor. Esse lar tem que ser regado com esse amor todos os dias, com paciência, com benevolência, com compaixão, porque ali estão dentro dele o nosso aprendizado. Lá está o nosso maior exercício. Nenhum de nós está no lugar errado. Todos nós estamos no lugar onde deveríamos estar. Porque não tem equívoco. Na espiritualidade maior, quando a gente vem para cá, não tem equívoco. Nós escolhemos, acertamos o que a gente vem passar aqui, a gente pede até muito mais do que eles aconselham. E quando a gente chega aqui, a gente tá com um pouquinho de preguiça, não quer fazer o que combinou, enfim. Sabemos que o nosso lar é o nosso local de reajuste, é o nosso local de aprendizado. É ali que nós vamos exercitar. É muito mais fácil levar todo este ensinamento de amor para ser praticado lá na rua, nas casas de caridade, nos lugares onde nós ajudamos velhinhos, onde ajudamos as gravidinhas, onde ajudamos os irmãos necessitados, na minha cesta básica que eu destino. Mas esta caridade maior começa dentro do nosso lar, com os nossos queridos, com aquela parentela toda, dentro do nosso lar especificamente, no casal, em seus filhos, em tudo que nos envolve nessa convivência. Em todas essas relações, esse amor é muito importante, porque é ali que a gente vai se transformar. Será naquela afeição que tenho pelo outro que eu vou me transformar. Será na aversão que eu tenho pelo outro também que eu vou me transformar, né? Porque este capítulo também fala de separação. Ele fala de união e fala de separação. Muitas vezes a pessoa necessita se afastar do outro para que ela siga a vida dela. E muitas vezes é naquele lar que ela decide ficar por amor a si mesmo, por amor ao próximo, pelo amor que tem a sua família. E ali é o nosso trabalho maior. Esse trabalho despende da gente energia, despende da gente a lucidez que a gente tem de ter para pensar o seguinte: eu quero evoluir junto a estes que eu escolhi. A gente já sabe que para se regenerar não basta só a vontade, tem que ter o trabalho. E a gente sabe que eu me regenero, automaticamente o outro consegue se regenerar e o nosso planeta também evolui. Então esse trabalho de amor que a gente tem que ter dentro dos nossos lares, com as nossas famílias, com as famílias novas que se formam no mundo de hoje, está baseado no que Jesus veio nos dizer: ame ao Pai acima de tudo e ame ao próximo como a si mesmo. E se eu amar, conseguir colocar o outro no mesmo lugar que eu me colocar no lugar dele, eu vou pensar duas vezes antes de falar, eu vou pensar duas vezes antes de emanar aquela energia não tão boa. Então é um exercício que a gente tem de se fazer no lugar do outro, não é? Cada pessoa sabe por onde andou, que vida teve, que família ele foi constituída a dele, dos pais, da família que ele tinha, da onde ele veio. E muitas vezes pessoas de diferentes lugares e costumes se unem. E não é impossível que vivam juntos, porque existe todo esse trabalho que nós estamos falando aqui de amor ao próximo, de tolerância, de convivência, né? A gente sabe que essa convivência às vezes é um pouco trabalhosa. Nós falamos aqui no começo, é trabalho sim, é trabalho de aprimoramento moral, intelectual,
A gente tem que aprender com o exemplo do outro, aprender. Às vezes o outro viveu num outro país, tem uma outra maneira de ver o mundo, a sua cultura é outra, tudo é um aprendizado. E quando a gente vem e se une e coloca então filhos neste meio, mais ainda a gente quer aplicar como pai e mãe o amor incondicional. Este amor que o pai tem para com a gente é o amor incondicional. É o amor que não tem o se, né? Eu só vou amar o outro se não tem. Não existe esse se. Porque quando você coloca isso, você já põe um entrave. Eu só vou fazer, eu só sou. E outra coisa muito importante a se dizer a respeito deste capítulo: não coloque sua felicidade na mão do outro. Você é capaz suficientemente de se fazer feliz. É só você ter boa vontade para consigo mesmo. Porque às vezes eu posso ser extremamente benevolente com o outro e para comigo mesma eu ser, não, eu quero ser perfeccionista, eu isso, eu aquilo. Não. Consegue sim, todos nós conseguimos. Nós fomos colocados aqui neste planeta e sabemos que a felicidade aqui não é uma constante, são momentos. Este é um planeta de provas, é um planeta que a gente vem resgatar coisas não tão boas que a gente fez. Sabemos que o nosso espírito é eterno e que já encarnou outras vezes. Nós não fugimos dos nossos acertos, nós não queremos fugir, nós queremos enfrentar e cumprir o que a gente tem. Mas, para isso, a gente tem que ter boa vontade, bons olhos, bons ouvidos e ser beneficiado totalmente por esse amor que vem do alto. Aqui tem um pedacinho que fala do divórcio, certo? E diz o seguinte: o divórcio, enquanto lei humana, não é condenável perante as leis de Deus, pois ele trata de legitimar o que já estava separado, isto é, regular a separação onde não há amor, mas somente interesses. Jesus Cristo não estabeleceu a indissolubilidade do casamento. Apenas disse que isso acontecia devido ao endurecimento dos corações, admitindo que a separação poderia acontecer somente em casos de adultério, onde não havia o verdadeiro amor. Contudo, a doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, pois, com a união, o casal assume compromissos sérios para o reajuste próprio e particularmente no que diz respeito aos filhos. É preciso reconhecer que uma separação representa uma transferência de compromisso, portanto, de débitos agravados. Convém ressaltar que mais importante que se recorrer ao divórcio para situações que se atingem tal proporção de desentendimento, importa é garantir a estabilidade emocional, de amor, de emanação, de companheirismo e de tolerância, estabelecendo assim no lar um clima propício para os filhos resultantes desta união, que fiquem para ele exemplos edificantes. Eu, para encerrar aqui, no livro Amor Imbatível Amor, tem um texto que se chama Casamento e Companheirismo. E eu peguei alguns trechos desse livro que diz ainda: o lar, ainda, o santuário de amor no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio por necessidades carnais de variação ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se um grave problema para o grupo social. Não menor que em relação a si mesmo, assim como aquele que se sente rejeitado.
Certamente, nem todos os dias da convivência matrimoniais serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem grande sentido e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante e desagradável. Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando o companheirismo agradável e benéfico, que faz a comunhão sustentado pela afeição. É claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral, em razão de todos os desafios que apresentam, os quais deixam muitas sequelas quando são necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico, emocional, moral de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade em geral na alma da vítima são uma marca constante. E aquele que a faz assume um compromisso urgente. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Vamos fazer agora a nossa vibração. Vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo por mais um dia, por mais um evangelho, agradecendo pela nossa vida, agradecendo a tudo que somos e que temos. Vamos abrindo os nossos corações e vendo deles sair uma luz brilhante, direcionada ao alto, que vai se juntando a outras, formando uma grande luminosidade. A espiritualidade maior levará essa luz onde ela se faça necessária e imediata. Neste momento, vamos levando essa luz para envolver todo o nosso planeta azul, esse lindo planeta. Que cada ser vivo seja envolvido por essa luz. Que ela se transforme num bálsamo para o corpo, para a sua alma. Que o nosso planeta fique brilhando, envolvido por essa luz. Envolvemos neste momento aos países que se encontram em guerra, envolvendo a cada irmão envolvido neste episódio tão triste que é a guerra. Que cada um seja envolvido por essa luz, que seu coração seja tocado, que o medo se dissipe, que o ódio desapareça, que somente o amor do Pai prevaleça. Que essa luz toque os dirigentes destes planetas, destes países, para que isso se encerre e que aquelas pessoas que estão sendo maltratadas, judiadas, mortas, consigam voltar para a sua pátria e começarem novamente suas vidas. Que suas crianças tenham essa luz envolvendo o seu mental, para que ao voltarem ao seu lar, consigam normalmente, pouco a pouco, voltar aos seus espaços simpáticos. Levemos essa luz neste momento também aos hospitais, às casas de detenção, aos asilos, às creches, aos karmas degradantes, a todas as instituições religiosas. Levemos essa luz também a todos que viajam por terra, por ar e por mar. Levemos essa luz por todos aqueles irmãos que estão partindo para a pátria espiritual e para todos que estão abrindo seus olhos para este mundo nesse momento.
Que essa luz vá a todos os nomes, nas nossas redes sociais, nas nossas caixinhas de intenções. E agora, vamos trazendo essa luz mais para perto. Levemos essa luz para nossa seara. Que todos os amigos daquela casa, todos os colaboradores, trabalhadores, sua diretoria, sejam todos envolvidos por essa luz. E vamos trazendo essa luz, pedindo licença à espiritualidade maior, que ela venha até nós. Vamos levando essa luz aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, como se Jesus entrasse pela porta da frente, iluminando a tudo e a todos, principalmente aqueles que mais necessitam, aqueles que temos mais dificuldade de relacionamento, para que tudo se harmonize e que seja alcançado o equilíbrio e a paz necessária para todos conseguirem seu desenvolvimento. Agora, voltamos nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, e vamos colocando aos seus pés os nossos pedidos mais íntimos neste momento. Mas nunca vamos nos esquecer que cada um de nós receberá conforme o seu merecimento e que sempre se faça a vontade do Pai e não a nossa. Com a graça de Deus, que neste momento essa luz brilhante caia como gotículas multicoloridas sobre a nossa água para ser fluidificada. Que seja deixado aí o remedinho que cada um de nós necessita. E assim, vamos encerrando nosso Evangelho com o pensamento elevado que estamos. Vamos agradecendo ao Pai, ao Criador, por esta encarnação, por esta oportunidade. Vamos agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pelos trabalhos de hoje realizados, pela oportunidade da nossa reforma íntima. Agradecemos a Maria Santíssima, que nos agasalhou com todo o seu amor. Agradecemos a todos os irmãos benevolentes que nos auxiliaram aqui neste Evangelho. Agradecemos a Ismael pela proteção ao nosso povo e ao nosso país. A Ricardo pela proteção e a todas as fraternidades que aqui prestaram auxílio. Ao Dr. Bezerra de Menezes e todas as equipes médicas, as equipes do Evangelho, enfim, todos os irmãos. Agradecemos as equipes de higienização. Agradecemos a José de Arimateia e Dona Norma por permitir que as portas daquela bendita casa estejam sempre abertas a nos receber. Aos nossos mentores individuais, esses amigos tão queridos. E assim, nós vamos nos despedir dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Que todos vocês fiquem na paz de Deus. Eu vou repetir um avisinho que eu dei logo no começo. Que barulhão, hein? A Seara vai iniciar o passe dos animais, a assistência espiritual dos animais presencial, né? O grupo socorrista fará este trabalho em todo o primeiro e terceiro sábado de cada mês, às 15 horas, certo? Você deve chegar lá às 14h30, porque tem uma pequena orientação.
No segundo e no quarto sábado de cada mês, ele será feito online, como já via pelo Face. Ele vai continuar no online, mas também vamos ter o presencial, né? Traga seu animalzinho de estimação para o passe de harmonização, de equilíbrio, ou para amenizar as dores, caso ele esteja dodói, como colocou aqui a Elerisa no nosso folhetinho. Venha com ele de coleira ou na caixinha apropriada. Se o seu bichinho é grande, traga ele com focinheira. Não esqueça de levar uma garrafinha de água para ser fluida. Caso você não leve, esqueça. Neste primeiro trabalho nós vamos fornecer a água, mas nos próximos não esqueça de levar a sua aguinha, porque você chega em casa e vai completando durante a semana. No dia do trabalho presencial, nós colocaremos nas nossas redes sociais um post para que você possa colocar lá a sua intenção para os animaizinhos. Então, quando a gente fizer a vibração lá na Seara, no dia do trabalho da assistência aos animais, nós vamos chamar as caixinhas de intenções das redes sociais, aqui tem lá presencial, e todos eles serão beneficiados por essa luz que vem do alto do nosso querido São Francisco. Então não esqueça, nosso endereço é Rua Tapés 157, para quem não nos conhece ainda na nossa sede. Lá será feito a assistência espiritual aos animais neste sábado. Então divulguem, comentem com seus amigos, vibrem pelo nosso trabalho e compareçam com seus animaizinhos. Eu acho que eu não esqueci de nada, mas se eu esquecia, a Elerisa coloca aí nos nossos comentários e vocês vão ficar sabendo. Então fiquem com Deus. Nós teremos um bazar para o Dia das Mães, vamos decidir a data, né? E será um bazar bem gostoso, porque será um bazar feito com vários parceiros, com muita coisa bonita para você presentear sua mãe e se presentear também. Então fiquem com Deus. Até breve. Não esqueçam do amor que o Pai tem por nós. Um beijo no coração. Boa noite.